Hoje vamos falar sobre fantasmas. O que acontece quando morremos? É uma pergunta que as pessoas têm feito há milhares de anos e ainda não conseguiram encontrar uma resposta exata. Algumas pessoas acreditam que quando morremos, nossos espíritos permanecem na Terra na forma de um fantasma. Histórias de fantasmas foram transmitidas por gerações de espíritos bons e maus, estendendo a mão e tentando interagir com o mundo dos vivos. No entanto, o que os cientistas acham dessas histórias de fantasmas? Apesar dos milhões de pessoas que afirmaram ter uma experiência paranormal, há muitas poucas evidências físicas para apoiar a existência de fantasmas. Em vez disso, ficamos com alguns depoimentos de testemunhas oculares e uma fotografia ocasionalmente granulada. Agora, todos nós sabemos, em primeira mão, como nossas mentes podem ocasionalmente pregar peças em nós, e esta é uma das principais explicações que os cientistas têm para pessoas tendo encontros com fantasmas. Seu cérebro é um órgão incrivelmente poderoso e pode manipular o resto de seus sentidos. Imagine o cenário. Você está sozinha em um prédio à noite e está muito escuro lá fora, e há uma tempestade. De repente, você ouve um rangido baixo e sua imaginação imediatamente grita fantasmas. Na realidade, aquele som provavelmente era apenas um cano velho engatando, mas uma combinação de escuridão, solidão e atmosfera assustadora lá fora faz você chegar à conclusão de que algo paranormal está acontecendo. Portanto, muitas vezes deixamos de ler formas e sombras na periferia de nossa visão porque não conseguimos distinguir detalhes suficientes e, portanto, interpretamos como algo que não é. Este efeito é imaginativamente conhecido como fenômeno de canto de olho. Devido à nossa dificuldade em ler a distância e os detalhes nos cantos dos olhos, vemos coisas que não estão lá porque já estamos em um estado de ansiedade e pânico devido ao ranger do tubo. Nossa mente nos prega seus velhos truques novamente. Uma das explicações mais perturbadoras oferecidas foi descoberta primeiro por causa de uma mulher chamada Carrie Poppy. Agora, Carrie teve várias experiências paranormais e também sofreu fortes dores no peito. Ela até tentou limpar sua casa queimando sálvia. No final, descobriu-se que ela tinha uma caldeira com defeito que vazava monóxido de carbono letal para dentro da sua casa. Felizmente, o problema foi resolvido antes que se tornasse mortal. Desde então, os cientistas perceberam que o envenenamento por monóxido de carbono pode resultar em alucinações visuais e auditivas que podem levar a uma explicação de por que algumas pessoas têm encontros com fantasmas. Existem várias outras causas de alucinações visuais e auditivas, como paralisia do sono, doença mental e até infrassom. Esta é a faixa de som que existe logo abaixo da nossa faixa normal de audição. Estudos científicos descobriram que o infrassom pode causar arrepios e a sensação de estar sendo observado. A questão sobre o que acontece conosco quando morremos ainda não foi respondida e pode não ser respondida em nossas vidas. No entanto, pelo menos podemos desmascarar alguns desses avistamentos fantasmagóricos como sendo causados por simples estímulos psicológicos e físicos. Você é supersticioso? Você prefere não cortar o cabelo às terças-feiras? Uma coceira na mão direita faz com que você acredite que possa estar ficando rico? Ou você apenas pensa que as superstições são completamente malucas? Trazemos para você as 10 superstições mais estranhas de todo mundo. Algumas malucas e outras simplesmente hilárias. Curioso demais? Descubra mais, saiba mais. 1. Uma tradição filipina chamada pagpag afirma que as pessoas nunca voltam diretamente para casa após um funeral. A palavra pagpag, na verdade, significa sacudir a sujeira. De acordo com essa superstição, um espírito mau ou um espírito do falecido pode vir a entrar na casa. Os enlutados devem fazer uma parada em um restaurante ou loja primeiro, para o caso de jogar os maus espíritos em outro lugar. 2. Falando no assunto do falecido, quer proteger seus entes queridos? Não diga felicidade com água. Uma superstição alemã declara que, se você disser vivas com água, está na verdade desejando azar ou mesmo a morte às pessoas com que está bebendo. Essa ideia realmente se origina da mitologia grega. Eles acreditavam que os mortos beberiam do rio Lete para esquecer suas vidas passadas para que pudessem seguir em frente. Assim, os gregos sempre faziam um brinde com a água dos copos para mandar seus mortos, no simbolismo de sua viagem ao além. Ufa! Então, evite a ira dos deuses gregos e apenas diga brinde com cerveja. 3. Existem várias crenças associadas a presentear flores na Rússia. Uma dessas superstições é que presentear flores amarelas significa que você está amaldiçoando seu amigo com infidelidade, brigas e até separações. Então certifique-se de não ofender seus amigos russos e, em vez disso, dê-lhes flores vermelhas ou brancas ou talvez um pouco de chocolate. 4. Na Sérvia, acredita-se que dá sorte se você derramar água para trás de uma pessoa que está saindo para um evento muito importante, para uma viagem ou mesmo para um exame.
Considera-se que a água derramada ou corrente simboliza mobilidade e facilidade de movimento. Despejar neles é, no entanto, totalmente rude, não importa onde você esteja. 5. Em todo o mundo, mulheres grávidas são bombardeadas com conselhos sobre o que comer e o que evitar. Mas na Coreia, há uma superstição sobre a forma da comida que se deve consumir também. Mordiscando comida pouco elegante ou assimétrica durante a gravidez significa que você vai acabar com um bebê feio. Agora, isso é simplesmente bizarro. Não vá culpar sua mãe pelo nariz torto que você tem, porque somos todas lindas e você sabe disso. 6. Enquanto em todo o mundo as pessoas cumprimentam o Ano Novo com uma bebida ou um beijo, na Espanha é tradição comer 12 uvas assim que o relógio bater 12 horas. Por que isso, você pode se perguntar? O objetivo, quando o relógio bater meia-noite, é comer cada uva, uma a uma em 12 segundos. Cada uva representa a sorte para cada mês do ano. Você começa com a esperança de que as coisas melhorem. Isso também funciona se você não tem ninguém para beijar. 7. Tem babado muito? Pode ter algo a ver com beijos. Na Nigéria existe uma crença interessante de que você nunca deve beijar um bebê na boca, ou ele babará como um adulto. Mesmo que isso seja verdade, você não deveria realmente beijar bebês nos lábios. 8. Acho que acabamos de descobrir a técnica anti-envelhecimento mais barata. Coloque uma bolota no bolso. Isso mesmo, as mulheres da Grã-Bretanha antiga muitas vezes mantinham bolotas nos bolsos para garantir uma pele jovem. Isso porque acreditavam que o carvalho proporcionava longevidade e evitava doenças devido à sua longa vida. Brilhante! 9. Se você estiver na Turquia, nem pense em mascar chiclete à noite, porque acredita-se que você está realmente mastigando a carne dos mortos. Portanto, se em uma data importante, quando estiver na Turquia, apenas considere ater-se ao enxaguatório bucal. 10. Não só ser um péssimo parceiro, mas também presentear alguém especial com sapatos fará com que ele saia correndo. Na Coreia do Sul, é uma grande proibição de dar sapatos de presente. Por quê? A superstição afirma que presentear um amante com um par de sapatos fará com que ele saia correndo. Então, qual dessas crenças bizarras é a sua favorita? Deixe-nos saber nos comentários abaixo sobre algumas outras superstições malucas e estranhas que você segue ou já ouviu falar. Até a... Uma preocupação que afeta as pessoas de uma forma que causa medo extremo de algo específico, seja uma situação ou uma coisa, especialmente aquela que não é razoável, causando uma ansiedade e angústia, é uma fobia. E os seres humanos têm medo de coisas realmente estranhas. Você provavelmente já ouviu falar de claustrofobia, que é o medo de pequenos espaços, aracnofobia, que é o medo de aranhas, ou mesmo hidrofobia, que é o medo de água. Essas são algumas das fobias mais comuns que existem. No entanto, existem algumas fobias verdadeiramente estranhas que você provavelmente nem sabia que existiam. Temos medo de tantas coisas, como fantasmas, palhaços, sangue, queijo. Espere, queijo? Isso, acredite ou não, tem gente que tem medo de queijo. Hoje vamos dar uma olhada nas 10 principais fobias mais estranhas. 1. Plutofobia. O medo do dinheiro. Todo mundo quer mais dinheiro, quem não quer? Mas algumas pessoas realmente têm um medo de dinheiro, que é chamado plutofobia. Pessoas com plutofobia têm medo de pessoas ricas e de se tornarem elas mesmas ricas. Elas temem a ideia de ter que lidar com dinheiro e muitas vezes sabotam suas próprias carreiras para evitar ficarem ricas. Esse medo pode estar associado à responsabilidade e pressões de se tornar rico ou ao medo de ser potencialmente roubado. 2. Hipopotomonstrosesquipaliofobia. Hipopotomonstrosesquipaliofobia. O medo de palavras longas. Uau, essa palavra é grande. Ironicamente, esta é uma das maiores palavras do dicionário. Essa fobia está relacionada ao constrangimento de pronunciar uma palavra incorretamente e ser ridicularizado por outras pessoas. Pessoas com dislexia geralmente sofrem dessa fobia. Pessoas com essa fobia sentem muita ansiedade e medo ao ver palavras longas. 3. Turofobia. O medo de queijo. Dá pra acreditar que algumas pessoas têm medo de queijo. Pessoas com turofobia são incapazes de suportar o sabor, a textura ou mesmo o cheiro de queijo. Eles evitam todos os tipos de queijos e alimentos com queijos, como pizzas ou nachos. Esse medo é visto entre pessoas que tiveram reação negativa ao comer queijo ou simplesmente não gostam do sabor ou do cheiro em si. 4. Nomofobia. O medo de estar sem telefone.
O termo nomofobia é uma abreviatura de fobia sem telefone móvel. É a sensação de pânico ou ansiedade se você não consegue encontrar seu telefone ou irritação e estresse quando você não consegue verificar o telefone. Tenho certeza que todos nós enfrentamos versões moderadas dessa fobia. Quem pode viver sem o seu celular hoje em dia? Mas se você se sentir ansioso e angustiado com a ideia de perder o seu telefone ou de rede, você pode sofrer de nomofobia. 5. Globofobia. O medo de balões. Pessoas que sofrem desta fobia sentem um medo mórbido ao pensar, ver, tocar ou mesmo cheirar balões. O fato de um balão estourar perto de seu rosto na infância pode provavelmente causar globofobia. Esta é uma fobia muito comum em crianças. No entanto, para algumas pessoas, pode continuar até a idade adulta. Até mesmo o popular apresentador de televisão Oprah Winfrey revelou em seu programa que ela também sofria dessa fobia. 6. Genufobia. O medo dos joelhos. É o medo dos próprios joelhos, dos joelhos dos outros ou do ato de ajoelhar-se. Geno significa joelho em latim e fobia significa medo. Essa fobia pode estar associada a uma lesão traumática no joelho ou uma crença religiosa profundamente enraizada de cobrir os joelhos. Os genofobes acham os joelhos excessivamente delicados ou repulsivos. 7. Onfalofobia. O medo de umbigos. A onfalofobia é o medo de tocar ou sentir um umbigo. Você já pensou em seu umbigo como um buraco sem fim? Não se preocupe, não é. O umbigo é apenas o resto do cordão umbilical que é cortado no nascimento. As pessoas com onfalofobia podem sentir falta de ar, pânico, náuseas, aperto no peito ao se depararem com umbigos. Como o medo do umbigo é irracional, não há uma causa específica com a qual você possa associar, mas a genética e o ambiente podem desempenhar um papel em seu desenvolvimento. 8. Fagofobia. O medo de engolir. Esta é uma fobia extremamente rara e específica. É um medo de engolir que se manifesta em vários sintomas, sem qualquer razão física aparentemente detectável por uma avaliação tradicional. A fagofobia é comumente associada a uma experiência negativa durante a alimentação e é mais provável que apareça em pessoas que vivenciaram em outros medos alimentares, como a citofobia, que é o medo da própria comida. Alguns fagófobos podem evitar certos tipos de textura de alimentos, mastigar demais os alimentos, reclamar que alimentos que grudam no interior da boca e da garganta. 9. Efebifobia. O medo da juventude. A palavra vem do grego efebos, que significa juventude ou adolescência. Pessoas com esse medo podem acreditar que adolescentes são violentos, impulsivos, ameaçadores e envolvidos em gangues, cometem crimes e não seguem regras em geral. Acredita-se que esse medo se desenvolva a partir do retrato negativo dos adolescentes na mídia e na sociedade. Estudos demonstraram que uma combinação de genética, química cerebral e fatores ambientais podem ser a causa dessa fobia. 10. Fobofobia. O medo do próprio medo. O medo de desenvolver uma fobia é uma fobia em si. Parece uma armadilha, não é? Pessoas com fobofobia se restringem a realizar certas ações para evitar o desenvolvimento de qualquer tipo de fobia. No entanto, isso por sua vez leva à fobofobia. Pessoas que sofrem de fobias pré-existentes têm maior probabilidade de contrair fobofobia. O processo de pensamento interno é provavelmente a causa do desenvolvimento de tal medo. Aí está! Essas foram as 10 fobias mais estranhas que encontramos. Você tem alguma fobia? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Quando crianças, todos em algum momento queremos ser astronautas, principalmente depois de vermos vídeos de pessoas voando em naves espaciais. Embora viver no espaço pareça divertido, existem muitos desafios. A maior parte das coisas que são simples na Terra são bem complicadas no espaço. Com viagens espaciais se tornando cada vez mais realidade no futuro próximo, vamos ver como é viver no espaço. Qual é o cardápio no espaço? Existe uma variedade de comida espacial disponível hoje, especialmente na Estação Espacial Internacional, na qual você pode escolher entre centenas de pratos diferentes. Astronautas são enviados para a estação com seus próprios suprimentos, que consistem em lanches desidratados e outros itens empacotados e termoestabilizados. Como tudo enviado ao espaço, o peso de cada elemento é muito importante, já que cada libra custa mais ou menos $10.000. O valor nutricional e o tempo de conservação da comida são fatores essenciais para garantir que os astronautas se mantenham saudáveis por muito tempo. De onde vem a água? A água na estação é limitada,
o que força os astronautas a serem criativos para se manterem supridos. Eles têm a água que trazem da Terra, mas não dura para sempre, e pedir para enviarem mais é muito caro. Para solucionar isso, os trabalhadores espaciais coletam os restos de sua urina, suor e até mesmo a umidade da boca. Esse material é então filtrado para remover todas as impurezas, tornando-se água novamente. Esse líquido pode ser usado para beber, lavar e até mesmo para reidratar a comida. Pode parecer nojento, mas segundo a NASA, a água filtrada da estação é mais limpa do que muitos bebem na Terra. Como você dorme em uma espaçonave? Dormir no espaço é estranho. Os astronautas não podem dormir em uma cama normal. Como tem pouca gravidade, eles iriam flutuar enquanto cochilam. O jeito é descansar em sacos de dormir presos às paredes da estação de sono de cada astronauta. Esses sacos são como pequenos quartos, que também podem ter um computador, livros, roupas e outros itens que deixem o ambiente mais confortável. E o banheiro? E como ir ao banheiro no espaço? Essa é uma das perguntas mais feitas aos astronautas. Eles precisam se prender à privada para não flutuarem para longe, e os banheiros no espaço usam uma pressão de ar diferente para se livrarem dos dejetos. Como é o nascer e pôr do sol no espaço? Você provavelmente acha que já viu nasceres e pôres do sol muito lindos na Terra. Mas a vista a partir da estação espacial é impressionante. Não apenas a qualidade, mas também a quantidade desses eventos no espaço é surpreendente. Os astronautas podem ver até 16 pôres do Sol em apenas 24 horas se movendo ao redor da Terra. Você pode sobreviver no espaço sem um traje espacial? Sim, é possível sobreviver no espaço sem um traje espacial, mas só por um pequeno período de tempo. Se você resolvesse se expor ao espaço sem a proteção adequada, você não morreria instantaneamente. Você iria desmaiar depois de uns 15 segundos. 90 segundos expostos já são suficientes para morrer de asfixia. E seu corpo vai ficar congelado, já que é extremamente frio no espaço. Então, não esqueça de levar seu traje espacial. Porque os trajes espaciais são laranja e branco. A NASA não escolheu as cores dos trajes espaciais para estar na moda. Essas cores foram escolhidas após muitos testes e experimentos. Os astronautas usam o traje laranja, conhecido como traje espacial avançado para tripulações, quando o ônibus espacial está entrando em órbita ou retornando para a Terra. Esse tom de laranja ajuda a distinguir os astronautas em qualquer paisagem, como, por exemplo, o mar. O branco, atividade extraveicular, por sua vez, é usado durante caminhadas espaciais. Como seu corpo muda no espaço? Os astronautas ficam flutuando no espaço por muitos meses. Sem a gravidade afetando as vértebras, a espinha é espichada, tornando eles mais altos. Os astronautas crescem até 3% vivendo com pouca gravidade. Este ambiente sem peso também torna mais fácil levantar objetos muito pesados. Você pode tomar banhos quentes no espaço? Tomar um banho tradicional no espaço é impossível. Os astronautas usam esponjas e panos para se lavarem. Eles também usam sabonetes e shampoos especiais que não precisam de água para serem limpos. Além disso, precisam ter muito cuidado quando estão barbeando ou penteando os cabelos, já que os pelos podem flutuar e acabarem sendo inalados ou até entrar no olho de alguém. Você é fã de livros e filmes de mistério? Você acha que consegue resolver qualquer caso ou charada? Você se acha mais inteligente, perspicaz que a média? Hora de testar suas habilidades. A escapada da ponte de cordas. Você acidentalmente liberta uma horda de zumbis de um laboratório secreto. Você conseguiu escapar de lá junto ao zelador, a assistente do laboratório e um professor idoso. Você está mais à frente dos outros, mas o único jeito de fugir é cruzando uma velha ponte de cordas em cima de um profundo vale. Você consegue atravessar em 1 minuto, enquanto a assistente leva 2. O zelador, um pouco mais lento, demora 5 minutos e o professor 10 minutos. Pelos cálculos do professor, os zumbis vão alcançar vocês em mais ou menos 17 minutos. Então, você tem esse tempo para cruzar a ponte e cortar as cordas. Porém, há um problema. A ponte só aguenta 2 pessoas de cada vez. Para piorar, está tão escuro que você não consegue ver quase nada e a lanterna que você pegou só ilumina um pouco seus arredores. Quem atravessar precisa segurar a lanterna e ficar próximo dela, e qualquer um pode ficar esperando no escuro em um dos lados da ponte. O mais importante é que todos estejam seguros do outro lado antes do zumbi chegar. Senão, um zumbi pode tentar passar pela ponte enquanto ainda tem gente atravessando, fazendo ela desabar. Você consegue pensar em uma fórmula para que todos escapem com segurança? Pause o vídeo agora se quiser um tempo para resolver.
Resposta em 3, 2, 1. Pode parecer que, independentemente do que você faça, vai sempre faltar 1 ou 2 minutos. Mas há um jeito. A melhor forma de diminuir o tempo perdido é fazer com que 2 pessoas mais lentas atravessem juntas. E como você vai precisar fazer viagens de ida e volta com a lanterna, melhor que os mais rápidos sejam os responsáveis por isso. Então você e a assistente atravessam juntos com a lanterna, embora você precise diminuir o passo para se igualar ao dela. Depois de 2 minutos, com vocês dois em segurança, você, o mais rápido, volta correndo com a lanterna. 3 minutos se passaram ao todo. Agora, o professor e o zelador pegam a lanterna e atravessam juntos. Isso demora 10 minutos, já que o zelador precisa ir mais devagar para acompanhar o velho professor. Depois que eles atravessam, só restam 4 minutos e você está do lado errado da ponte. Mas lembre-se, a assistente, a segunda mais rápida, está do outro lado da ponte com a lanterna. Então ela pega o objeto das mãos do professor e vem lhe buscar. Com apenas 2 minutos sobrando, vocês de novo atravessam juntos. Do outro lado da ponte, finalmente, as cordas da ponte são cortadas, bem no limite do tempo disponível. Ufa! Voo ao redor do mundo. O professor X embarcou em um novo desafio: voar ao redor do mundo sem parar em seu próprio avião. A aeronave consegue viajar constantemente na velocidade de 1 grau de longitude ao redor do Equador por minuto, o que significa que o transporte demora 6 horas para atravessar o globo. Só que há um problema: o avião só consegue guardar 180 kl de combustível, suficiente apenas para metade da viagem. O professor tem outras 2 aeronaves idênticas para essa missão. Cada uma delas consegue instantaneamente transferir seu combustível para a outra, mesmo estando no ar e sem perder a velocidade, contanto que elas estejam próximas uma das outras. O professor vai pilotar o primeiro avião, enquanto seus assistentes Y e Z vão conduzir os outros. Mas apenas um aeroporto, localizado na linha do Equador, vai servir como ponto de partida, chegada e lugar para decolagem, pouso e abastecimento. Como conseguimos fazer com que as 3 aeronaves se coordenem para completar a missão, voando sem parar e sem correr risco de ficar sem combustível e cair? Pare o vídeo agora se quiser uns minutinhos para resolver. Resposta em 3, 2, 1. Os 3 aviões decolam para o oeste ao meio-dia, cada um abastecido com 180 kl. Depois de 45 minutos, ou 1/8 da viagem, cada um deles tem 135 kl sobrando. Z dá 45 ao professor e 45 para Y, completando o tanque de cada. Com os seus 45 litros restantes, ele volta ao aeroporto para um descanso. 45 minutos depois, com 1/4 da viagem completa, tanto o professor quanto o Y estão novamente com 135 kl de combustível. Y transfere 45 para o tanque do professor, ficando com 90, necessário para a viagem de retorno. O professor X dá uma relaxada e segue viagem. Enquanto isso, Z está esperando o retorno de Y, já com seu avião completamente pronto para decolar. Assim que ele chega, Z parte novamente, dessa vez para o leste. Nesse ponto da missão, 180 minutos se passaram e o professor está na metade da jornada com 90 kl de combustível sobrando. Pelos próximos 90 minutos, os aviões de Z e do professor voam em direção um ao outro, se encontrando no último quarto da viagem. Assim que o combustível do professor está para acabar, ele vê o assistente. Ele dá 45 kl dos 90 restantes que tem, deixando cada um com 45. Mas isso é a metade do que eles precisam para chegar ao aeroporto e completar a missão. É nesse momento que o Y, reabastecido, decola. 45 minutos depois, no limite de combustível dos 2 aviões, ele encontra os dois no ponto de 315 graus e passa 45 kl para cada um, ficando com 45 para si. Finalmente, as 3 aeronaves conseguem completar a missão, aterrissando no aeroporto no mesmo momento em que o combustível termina. Escolha o sapo correto. Você está perdido em uma floresta tropical e acabou de comer um cogumelo venenoso. Para salvar sua vida, você precisa de um antídoto que é encontrado na pele de uma certa espécie de sapo. Infelizmente, só a fêmea da espécie produz um antídoto e, para piorar, tanto os machos quanto as fêmeas são iguais em aparência e em número. A única diferença entre eles é o barulho distinto que o macho faz. Para sua esquerda, você vê um sapo em cima de uma rocha, mas antes de correr para ele, você escuta o coachar de um sapo macho vindo na direção oposta. Lá você vê 2 sapos em uma clareira, mas não consegue dizer qual dos 2 fez o som. Você começa a perder a consciência e percebe que só vai poder ir para um dos 2 lados antes de desmaiar. Quais são as chances de sobrevivência se você for para um lado com os 2 sapos e lambê-los? E um na pedra? Qual é o lado que você deve ir? Pause o vídeo agora se quiser um tempo para resolver. A resposta em 3, 2, 1. Se você decidiu ir para o lado com os 2 sapos, você está certo. O difícil é calcular as suas chances mesmo.
Há duas formas erradas de resolver esse problema. Forma errada número 1. Assumindo que existe uma chance que o número de machos e fêmeas seja basicamente igual, a probabilidade de que qualquer sapo seja de um sexo ou de outro é 0,5 ou 50%. Então, a chance de um deles ser fêmea seria 50%, independente do que você escolher. Essa lógica faz sentido para o sapo na pedra, mas não para a dupla na clareira. Forma errada número 2. Você viu 2 sapos na clareira. Você sabe que um deles é macho, mas qual a chance que ambos sejam? Se a probabilidade individual de cada sapo ser macho é de 0,5, multiplicando os dois você tem 0,25 ou 25%. Então, a chance do outro ser fêmea é de pelo menos 75%, certo? Aqui vai a resposta correta. Ir para a clareira lhe dá uma chance de 2/3 de sobrevivência, ou 67%. Quando você vê os 2 sapos, há algumas possíveis combinações de macho e fêmea, e uma delas é que ambos sejam machos. O coachar característico nos dá a informação extra. Sabendo que um dos 2 é macho, a chance de serem 2 fêmeas se torna 0. Eliminando essa possibilidade, ficamos com 3 outras combinações, a de que ambos sejam macho e outras 2 que incluem pelo menos uma fêmea. Isso significa que temos 67% de chance, ou 2/3, de conseguirmos um antídoto. Mais fácil que isso, claro, é não comer um cogumelo venenoso para começo de conversa. E aí?